É bomba! Finalmente, depois de meses, uma notícia maravilhosa. Neve Campbell, a eterna Sidney Prescott, tá de volta, é oficial. A própria confirmou no Instagram e de quebra já temos o diretor, ninguém menos do que Kevin Williamson. Agora vai! Vamos ver tudo o que podemos esperar de Pânico 7 agora que temos algo oficial. Nerds Prescott execa aqui para dar a primeira boa notícia que temos relacionado a Pânico 7, o retorno de Neve Campbell para a franquia e a surpresa do Kevin Williamson assumindo a direção. Vamos ver o que a Neve Campbell falou, o que o Kevin Williamson falou. Não vou enrolar, então deixa um like aqui no vídeo para fortalecer o canal. Eu sinto que a comunidade de Pânico me abandonou aqui no YouTube, não faça isso, só dei um tempinho, mas agora eu vou voltar com tudo e vou encher o seu saco com Pânico. E já se inscreve no canal e vamos lá! Parece até mentira, sabemos que finalmente depois desse tempo todo, a Neve Campbell tá de volta como Sidney Prescott. E eu digo que é a primeira boa notícia que temos, pois depois da estreia de Pânico 6 foi só ladeira abaixo, foi polêmica atrás de polêmica. E embora a Melissa Barreira não volte mais pra franquia, a Melissa vai me desculpar. Mas só de saber que a Neve Campbell tá de volta, o hype já se acende de novo, pois estava quase todo mundo praticamente desistindo de Pânico 7. Ainda mais com aquela quantidade absurda de rumores que brotavam na internet. Só que aquilo, muitas das fontes que trouxeram esse monte de rumores acertaram muita coisa. E um deles é que a Neve Campbell poderia estar em negociações com a Spyglass para retornar, e mais uma vez eles acertaram, e dessa vez não precisou deles falarem, pois a própria Neve Campbell confirmou através do seu Instagram que estava de volta para Pânico 7 como Sidney Prescott. Ela disse o seguinte, abre aspas: "Olá a todos, estou tão entusiasmada por anunciar esta notícia. Sidney Prescott está voltando. Sempre foi uma explosão e uma honra poder interpretar Sidney nos filmes de Scream. O meu apreço por estes filmes e pelos que eles significaram para mim nunca diminuiu. Estou muito feliz e orgulhosa por dizer que me pediram da forma mais respeitosa para trazer Sidney de volta ao ecrã e não poderia estar mais emocionada. Bem, na verdade eu podia. Embora tenha tido tanta sorte por fazer estes filmes com o mestre do terror, Wes Craven, e a equipe maravilhosa e talentosa de Matt e Tyler, sonhei durante muitos anos em quão incrível seria fazer um destes filmes com Kevin Williamson ao leme. E agora está a acontecer. Kevin Williamson vai dirigir Scream 7. Este era seu bebê e é a sua mente brilhante que sonhou com este mundo. Kevin não é apenas uma inspiração como artista, mas tem sido um amigo querido por muitos. Aos incríveis fãs de Scream, eu espero que estejam tão entusiasmados quanto eu." A declaração da Neve Campbell é emocionante para todos os fãs e tem bons detalhes a se perceber nas falas dela. Como assim? Calma que não é nada tenso. Há um tempinho atrás, durante uma entrevista, a Neve Campbell foi questionada se voltaria para a franquia Pânico e, como vimos lá, ela disse dentro das circunstâncias certas. Nós imaginávamos quais seriam essas circunstâncias. A primeira e mais óbvia é dinheiro. Todo mundo sabe bem que a Neve Campbell recusou voltar para Pânico 6 devido ao cachê, que não foi o bastante, e ela se sentiu desvalorizada. Então sabemos que agora foi oferecido a ela uma boa bufunfa para ela retornar. Eu não duvido nada de que ela não venha receber no mínimo 10 milhões para estar em Pânico 7. Nossa, Ezek, 10 milhões é muita coisa. É muita coisa, mas vamos lembrar que para Pânico 5 ela recebeu 5 milhões e ela só aparece em 25 minutos de filme. Agora com Pânico 7 o filme é basicamente sobre ela. Ela vai carregar o filme todo nas costas. Pois até onde sabemos, o quarteto top tá fora. A Melissa Barreira cravou e disse que não volta. A Jenna Ortega tá agarrada em outras coisas e a Jasmine e o Mason, bom, eles ficaram de escanteio por enquanto. E eu digo 10 milhões, mas eu acho que foi até mais, papo de 13 a 15 milhões. Então podemos esperar que o orçamento de Pânico 7 venha a ser ainda maior do que o do anterior. A outra circunstância é uma boa história, um bom roteiro, que convenhamos, até eu quero isso. Porque assim, Pânico 6 pode até ter sido um filme bom, mas o roteiro dele é bem fraco. Eu sei que eu não falei isso na minha análise, mas hoje eu vejo que o filme todo é apegado no fanservice e na nostalgia. Aí fica difícil de não gostar também. Mas como a própria Neve Campbell mostra pra nós, o roteiro ele foi assinado por James Vanderbilt e Guy Busick, quebrando o rumor aí que o próprio James teria saído da produção do roteiro.
A dupla que escreveu Pânico 5 e Pânico 6 está de volta, então podemos esperar coisa boa, mas tem que ser melhor que Pânico 6. Ter a Neve Campbell de volta como Sidney Prescott é uma coisa muito boa, mas eu espero que o filme não se apoie somente nisso, pois isso foi uma jogada de mestre da Spyglass. Vimos que eles tentaram a todo custo trazer a Melissa Barrera de volta, pedindo para ela se desculpar, entre aspas, publicamente, e que ela recusou. E eles não precisam dela, e eles mostraram que não precisam dela, e foram lá e mostraram uma maleta cheia de notas verdes para a Neve Campbell, e ela aceitou. Só que além dela temos que ver quem mais vai estar nesse barco, e junto dela vem Kevin Williamson na direção de Pânico 7. Quem imaginaria, né? Kevin Williamson sendo o diretor de Pânico, e certamente isso será algo insano de se ver, porque assim, apesar de ter sido o gênio Wes Craven que imortalizou o Pânico nos cinemas durante 4 filmes, vamos lembrar que a história de Pânico saiu da mente do Kevin Williamson. Ele é o criador desse universo, e ver o filme de Pânico sobre o comando dele é algo que devemos nos animar. E ele também falou um pouco lá no Instagram, abre aspas: já se passaram quase 30 anos desde que meu primeiro roteiro, Scream, foi dirigido pelo lendário Wes Craven. Nunca teria previsto no que se tornaria, ou que eu estaria dirigindo a 7ª parte da franquia. Estou superado pela gratidão e emoção, e mal posso esperar para fazer esta viagem com Nível e toda a família Scream, enquanto trazemos de volta Sidney Prescott no próximo capítulo da franquia Scream. Obrigado a todos os fãs de Scream. Dá pra ver que o Kevin Williamson também tá animado pra isso, e assim, eu fiquei bem surpreso com o Kevin Williamson na direção, mas não é nada que já não suspeitávamos, pois aquela galera que vivia soltando um monte de rumor após o Christopher Landau se mandar, colocou o nome do Kevin Williamson no bolo como um possível novo diretor para Pânico 7, e mais um que eles acertam. Obviamente que vamos falar da história de Pânico 7, que até o momento não sabemos de nada. Mas diversas fontes foram soltando sobre Pânico 7 ser um filme solo da Sidney, e eu achava muito que isso iria acontecer, mas não podia ter o quarteto top envolvido. E aconteceu, de uma forma nada legal, mas aconteceu. Um dos rumores dizia que Pânico 7 acompanharia a Sidney na cidade de Seattle, que é a cidade onde ela vive atualmente em Pânico. E é isso mesmo que você pensou. Se vai ter Sidney em Seattle, tem que ter o Mark Kincaid, que é o marido da Sidney. Outra que pode aparecer é a Gale Weathers. A gente sabe que a Gale é imortal, então ela aparecer em Pânico 7 não é problema nenhum. E sem falar que a Gale tá merecendo uma redenção depois do que fizeram com ela em Pânico 6. Eu acredito que em meio à demissão da Melissa Barrera e o roteiro começar a ser reescrito, eles devem ter chamado a Neve Campbell de volta. E muitos dos rumores diziam que a Sidney já estaria no roteiro original de Pânico 7, que eu não acredito tanto. Eu acho que a ideia original de Pânico 7 era somente ter a Samantha e a Tara, que não aconteceu. E agora mudaram tudo pra Sidney. Podemos sim ver coisas desse roteiro ainda no filme. Só que assim, é bom lembrar que apesar de termos essa notícia maravilhosa, a maioria da esmagadora das informações que temos a respeito de Pânico 7 é rumor. E rumor não é oficial, então não leve em consideração. Agora saindo um pouquinho aqui do meu roteiro para falar um pouquinho do que eu achei realmente dessa notícia. Eu achei muito bom termos a Sidney de volta para Pânico 7, porque assim, a franquia basicamente estava a caminho do cancelamento. Se isso não tivesse acontecido, logo mais com toda a questão e toda a polêmica envolvendo a Melissa Barrera, eu não consigo deixar de ver que Pânico 7 seria cancelado. Tudo indicava que esse caminho era muito possível e Pânico 7 poderia realmente ser cancelado devido a todos os problemas com a Spyglass e a Melissa Barrera, sem contar todas as outras questões que a Jasmine e o Mason Guri acabaram falando a respeito de Pânico 7, que eles não foram chamados, a Jenna Ortega também não foi chamada, e como a gente sabe, a Melissa Barrera deixou cravado aí no último evento que ela não volta para Pânico, a não ser que a franquia saia da mão da Spyglass. Já a Neve Campbell, como nós bem sabemos devido a algumas outras entrevistas que ela deu, ela acabou dizendo que foi muito triste toda a situação que aconteceu com a Melissa Barrera e a Spyglass, mas não dizia que estava apoiando a atriz e nem o estúdio, ela mesmo que deixou em aberto. E como vimos agora, ela tá de volta para trabalhar com a Spyglass
mesmo depois de toda essa polêmica. Com certeza vai ter aquela galera que vai ficar pistola com isso é muito claro, porque tem muitos fãs da Melissa Barreira que queriam que a Sidney não voltasse para Pânico 7, quando começou a surgir todos aqueles rumores sobre o Pânico 7 para fazer justiça a Melissa Barreira. Eu acho que sim, que a Melissa Barreira mereça justiça pelo que fizeram com ela, pela sua demissão completamente injusta. Mas cada ponto é um ponto. A Neve Campbell acabou não falando nada a respeito sobre essa questão em si, ela meio que deixou isso em off. Quanto aos outros membros do elenco, a gente sabe que o Patrick Dempsey pode voltar aí como Mark Kincaid, é uma grande possibilidade, é algo que os fãs estão pedindo já tem um tempo, e muito tempo atrás começou a surgir rumores que a Spyglass, após a demissão da Melissa Barreira, ou até mesmo antes da demissão da Melissa Barreira, tava rolando rumores que sim, a ideia era trazer a Sidney Prescott, a Gale Weathers e o Mark Kincaid para um novo filme de Pânico, situado em outro lugar, ou até mesmo em lugares que já conhecemos. Então é muito possível que nesse 7º filme temos a Sidney, a Gale e o Mark, tendo aí um novo trio dos clássicos. Porque assim, embora a Melissa Barreira tenha dito que não volta mais pra Pânico, nós não temos noção se o Mason Goody, a Jasmine Sayoff-Brown e a Jenna Ortega podem voltar. A Jenna Ortega a gente sabe que não, porque a questão dela é a mesma da Neve Campbell, é salário, e o salário dela tem que ser alto. Sem contar que ela tá meio que num ramo muito ocupado no momento, já que ela tá produzindo várias coisas. Já a Jasmine e o Mason, eles podem ter participação em Pânico 7. Só que aquela coisa, eles acabariam ficando bem ofuscados pela própria Sidney, que nesse filme com certeza vai estar a maior parte do tempo. Então eu penso muito dessa forma, que o Quarteto Top não precisa estar em Pânico 7. Foi o que eu falei há algum tempo atrás, lá no ano passado mesmo, em um vídeo dizendo se a Sidney precisava estar em Pânico 7. Que se for pra estar junto com Corey Ford, ela não deveria estar. E se ela for estar sozinha com alguns outros personagens orbitando ela, poderia rolar e poderia acontecer. Infelizmente aconteceu da forma mais triste, que foi a demissão da Melissa Barreira, a Spyglass querendo trocar o Quarteto Top e trazeram a Sidney de volta para salvar a franquia. Que, como eu falei, foi uma jogada de mestre. Porque se a situação da franquia tá toda complicada, tá tão ruim, a única solução que eles tinham era trazer ninguém menos do que a pessoa mais importante fora dos filmes para essa franquia. Sem ser o Kevin Wilson, obviamente, que já tá ali como produtor executivo, que acabou assumindo a direção de muita importância, que é ninguém menos que a Neve Campbell. A Spyglass sabe que a galera vai adorar essa notícia. A Spyglass sabe que só a presença da Neve Campbell no filme vai levar uma legião de fãs pro cinema. Mesmo até aqueles que estão revoltados pela demissão da Melissa Barreira vão ir pro cinema. Bom, mas por enquanto a gente só tem aí a notícia que a Neve Campbell está confirmada em Pânico 7. Podemos criar expectativas? Claro que podemos criar expectativas. Estamos falando da Sidney Prescott. Um filme apenas que ficamos sem ela e a galera já ficou extremamente triste, sentiu alguma falta. Tem gente que não gostou de Pânico 6 só por não ter a Sidney. Então, sabendo que a Sidney vai estar em Pânico 7, isso já é uma alegria gigantesca para todo fã de Pânico. Mas é claro que teremos que esperar um pouco mais aí para ver o que vai rolar nessa produção de Pânico 7. Será que todos aqueles rumores envolvendo o filme solo da Sidney pode ser real? Porque um pouco antes da demissão da Melissa Barreira, saiu diversos rumores que apontavam que a Sidney poderia ser a protagonista de Pânico 7 com um filme solo, focado somente nela e na sua família em Seattle. E cara, isso tem cheirinho que pode acontecer, já que até o momento ninguém do Quarteto Top tá presente em Pânico 7 e eu espero que não esteja, porque aquela coisa vai ofuscar os demais personagens. Sem falar nos outros rumores que dizem que sim, que a Spyglass pretende trocar o Quarteto Top por outros atores. Eu acho que esse rumor não é verdadeiro. Espero, na verdade, né, que não seja verdadeiro e que eles esqueçam os personagens, finge que não aconteceu, deixa lá quietinho. Mas vai saber também, né? Se aqueles rumores que apontavam o filme solo da Sidney estiverem certo, a gente pode ter aí um filme muito bacana com a Sidney e a sua família contra um Ghostface. Agora me conta aqui embaixo, como tá o seu hype para Pânico 7 agora que a Neve Campbell está de volta? Ficou animado? Eu fiquei pra caramba. Triste em não ter a Melissa Barreira, mas é impossível ser fã de Pânico e não ficar feliz com o retorno de Sidney Prescott. E não saia desse vídeo sem deixar o like, é a melhor coisa que você pode fazer para me ajudar e manter a internet brasileira sempre falando de Pânico. Então deixa um like aqui, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ajuda aí ao Speednet chegar aos 9.000 inscritos. Eu pretendo continuar mantendo esse canal alimentado com vídeos de Pânico pelo menos toda semana, sem falar unicamente de Pânico 7, que eu já tava quase que desistindo, mas agora com essa notícia que sim, teremos Sidney em Pânico 7, eu vou voltar a trazer os conteúdos de Pânico 7 junto com os outros conteúdos da franquia,
provavelmente já na próxima e nessa semana ainda. Lembrando que voltamos àquela programação, vídeos toda segunda, quarta e sábado. Se quer saber mais e trocar uma ideia pessoalmente comigo, é só seguir lá no Instagram, @canal SpeedNerd, ou então deixar aqui nos comentários que eu vou começar a responder a galera. Obrigado pelo seu tempo aqui comigo, valeu!